pessoas mas a maioria das pessoas eram mal. Mas Noé e a sua família, ele não era do mal, ele fazia a coisa certa. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Noé, ele era um homem muito obediente a Deus. A família dele, todo mundo. E vindo aqui em Gênesis 6:14, está escrito aqui: fazer uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento, e adentro calafetarás cobertura por dentro e por fora. Deste modo farás 600 côvados. Será o comprimento de 50, a largura, a altura 30. Farás ao seu redor uma abertura da arca. Colocarás a porta da arca lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, o segundo e o terceiro, 3 andares, se não é exato. E Noé, naquela época não existia tecnologia que a gente conhecia. Então, provavelmente, veio a dúvida: como é que Noé ia construir aquela arca? Naquela época não existia chuva. Como é que ele ia? Por causa que eu esqueci de citar a parte que Deus pediu para Noé botar um casal de cada espécie de animais. Então veio a dúvida, mas Noé, ele obedeceu a Deus, ele construiu. Mas as pessoas que não agradavam a Deus ficaram zombando de Noé. Noé tentava avisar, ficaram debochando, chamando ele de maluco e de doido. Mas Noé ignorou, ele continuou construindo sua arca. E se passou um tempo até que a arca ficou pronta. Mas veio a dúvida: como ele ia procurar os animais? Porque naquela época existe um monte de animais. Então Deus ele foi gentil com Noé. Ele trouxe um casal de cada espécie de animais. E cada um foi entrando. Mas as pessoas ainda continuaram zombando. Até que quando todos os animais entraram, Deus ele mandou um anjo para fechar a porta da arca. E Deus ele blindou a arca, não entrou nem um pouco de água na chuva. Aí as pessoas continuaram zombando por causa que ele deveria construir no lago, né? Se passou muito tempo. Aí ele fechou. Se passou 7 dias. As pessoas nesses 7 dias continuaram zombando de Noé. Mas Noé, Deus já tinha fechado a porta, agora não tinha mais saída. Se o dilúvio fosse real, as pessoas morreriam. Isso que aconteceu. Quando chegou no 7º dia, começou a chuva. As pessoas ficaram assustadas. Pediam para Noé entrar na arca. Pediam para deixar eles entrar, mas já era tarde demais. Todos que ficaram fora da arca morreram afogados ou algo assim. A chuva continuou por 40 dias e por 40 noites, sendo mais exato. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais que estavam na arca. Aí a chuva parou. Se passou um tempinho. Aí a arca parou numa ilha, encostou em uma ilha, bateu. Aí se passou mais um tempinho. E Noé, ele não sabia se a água já estava baixa ou não. E ele soltou meio que uma pomba, um pássaro, uma pomba, uma ave. Na primeira vez, foi 3 vezes que ele soltou. Na primeira vez que ele soltou a pomba, ela voltou sem nada de prova. Ou
seja, significava que a água não tinha baixado. Na segunda vez que soltou, se passou o tempinho e soltou a segunda. Ela voltou, mas com uma notícia boa, um ramo de oliveira. Ou seja, significava que a água já tinha baixado um pouco. Mas na terceira vez, quando Noé soltou a terceira, não voltou mais. Significava que já tinha baixado a água. Aí eles puderam sair da arca. Eles puderam sair da arca. E Noé e Deus fizeram uma aliança, que foi um arco-íris. E Deus prometeu para Noé, ele disse para Noé, que nunca mais ele destruir a terra com água. Ou seja, nunca mais ia dizer aquele dilúvio que teve. Aquele dilúvio só aconteceu uma vez, graças a Deus. Hoje aprendemos que Noé obedeceu a Deus, Deus protegeu Noé, Deus cumpre suas promessas e nós também devemos ouvir a voz de Deus, obedecer e confiar nele. Muitas pessoas não acreditavam nele, talvez um Davi enquanto ele construiu a arca, mesmo sem ver chuva. Noé continuou obedecendo a Deus. E às vezes isso acontece com a gente também. Tem momentos que parece que nada faz sentido. Pessoas criticam e dá vontade de desistir. Mas Noé nos ensina que devemos continuar firmes, mesmo quando ninguém acredita. Porque quem permanece obediente, Deus ouve o tempo todo. Então a mensagem de hoje é: continue construindo sua arca, confiando em Deus. E confiando em Deus, mesmo nos dias difíceis. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Gênesis 6:22. Assim agradeço a minha oportunidade.